dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção, segundo tua boa vontade, para a maior glória de Deus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima, e seu castíssimo esposo, São José. Vamos seguir aqui com as nossas reflexões. Por que devo sofrer? Sétima razão: a participação do corpo na reparação. A sétima razão pela qual você deve sofrer, sobretudo no corpo, é esta: como seu corpo, membros e órgãos têm sido instrumentos de pecados, é justo que se tornem instrumentos da expiação e reparação exigidas por esses pecados. Além do que já foi dito sobre a necessidade de uma expiação completa pelos seus pecados, devemos agora dizer algumas palavras sobre a justa distribuição dos sofrimentos pelos quais a expiação deve ser feita. Todas as ações que você realiza, tanto boas quanto más, são realizadas como homem, isto é, como uma pessoa humana composta de alma e de corpo. Tanto sua alma quanto seu corpo participam íntima e necessariamente em tudo o que você faz. Em nenhum momento de sua vida você realiza um ato humano, ou seja, um ato pelo qual é responsável diante de Deus, apenas com seu corpo ou apenas com sua alma. Portanto, todo pecado que você comete tem a participação de algum membro do corpo. Você não pode ter um pensamento mau, alimentar um desejo ou fantasia pecaminosa, proferir uma palavra pecaminosa, cometer um ato proibido ou omitir um dever sem a cooperação de alguma parte do seu corpo, que recebeu a maior quantidade de prazer e gozo de certos pecados. Consideremos este ponto em detalhes. Há incontáveis pecados seus de pensamento, imaginação e desejo. Seu cérebro participou ativamente de todos eles. Há igualmente incontáveis pecados seus de fala, palavras e conversas impiedosas e cruéis, duras e malignas. Suas profanações do santo nome de Deus, suas piadas e histórias sugestivas e modestas, suas mentiras, calúnias e detrações. Sua língua foi o principal instrumento deles. É possível que existam pecados de glutonaria, intemperança, o amor pelos prazeres da boa comida, fazendo de seu estômago um deus. Os prazeres desses pecados não se limitavam apenas ao seu paladar, mas se entendiam a todo o seu corpo. Você pode ter sido culpado por vestes imodestas, tornando-se uma tentação ambulante e uma ocasião de pecado por todos que por acaso o viram. Foi seu corpo, consagrado no batismo ao culto exclusivo de Deus, que você entregou ao diabo para ser usado como instrumento para a ruína de almas imortais. E, finalmente, se você entregou-os a pecados de impureza e imodéstia, sozinho ou com outros, foram seu corpo e seus membros que se deleitaram nos prazeres proibidos. Em resumo, não há nenhum de seus membros ou sentidos que em algum momento não tenha sido utilizado a serviço do pecado. Agora, com esses fatos diante de você, julgue por si mesmo se seria justo que sua alma fosse obrigada a fazer plena reparação no purgatório pelos pecados cometidos aqui na terra, enquanto seu corpo, tantas vezes o principal culpado, desfrutava de total isenção desta tarefa. Seria correto que sua alma, que frequentemente cede com relutância aos desejos do corpo por prazer sensual, fosse obrigada a pagar toda a penalidade, enquanto o corpo, que se entregava alegremente a esses prazeres, escapasse completamente do castigo que tanto merecia? Certamente não, pois, enquanto a alma estaria espiando de forma lenta e dolorosa nas chamas do purgatório, o corpo estaria apenas passando pela corrupção da sepultura, da qual ele está completamente inconsciente. Dessa forma, ele gozaria do privilégio de isenção total do castigo de muitos pecados, dos quais foi o instrumento necessário. Mais uma vez, seria isso justo e correto? Portanto, se você está sofrendo no corpo,
Se tem uma doença nos olhos, que tantas vezes olharam objetos pecaminosos, nos ouvidos, que ouviram tão avidamente conversas impiedosas ou imorais, na cabeça, que tantas vezes se encheu de pensamentos impuros e pecaminosos, nas mãos, que foram empregadas em tantas ações pecaminosas, nos pés, que o conduziram a ocasiões de pecado ou aos antros de vícios e vergonha, ou se sofre em qualquer outro membro do corpo, então humilhe-se, reconheça e adore a infinita justiça de Deus, que agora faz com que você expie seus pecados nesses mesmos membros que usou tão vergonhosamente para fazer deles membros da iniquidade. E então resolva suportar os sofrimentos no espírito de penitência. Que lindo isso, né? Ao mesmo tempo, você deve tentar perceber que é a vontade de Deus que você tire muito proveito do que parece ser um grande mal. Lembre-se de que os sofrimentos que você deve agora suportar podem servir para garantir um duplo ganho. Primeiro, você pode pagar integralmente sua punição temporal e, assim, escapar dos tormentos do purgatório. E segundo, Deus se dignou a estabelecer que, se você agora tornar esses mesmos membros instrumentos de penitência pelo resto da vida, eles serão transformados em glória no céu, cada um de acordo com a quantidade de obras penitenciais realizadas por ele. Amém. Acabou. Acabou. Fantástico isso aqui. Fantástico. Perceba como existe uma proporção em tudo no juízo de Deus, né? Existe uma proporção. Essa proporção, gente, ela é tão interessante que eh, nós receberemos o prêmio na vida eterna proporcional ao bem que nós fizemos, à amizade que nós desenvolvemos com o Senhor aqui na terra e também a pena que nós receberemos. Então, por exemplo, é claro, né, acho que agora fica mais claro para vocês, fica mais evidente que existem almas mais santas, mais bondosas, mais piedosas, portanto, essas almas receberão um prêmio maior na eternidade, né, receberão um prêmio maior junto de Deus. E existe também um outro lado, que é a condenação eterna. Não pensem vocês que todas as pessoas que foram condenadas ao fogo do inferno estão no mesmo nível. Existem níveis de pena no inferno. E quem explicou isso e colocou isso na literatura de uma forma assim magistral, genial, foi Dante Alighieri na obra A Divina Comédia. Eu não sei se vocês todos conhecem, mas existe uma obra assim fenomenal, literatura universal do grande Dante Alighieri, Céu, Inferno e Purgatório, em que ele mostra isso muito bem. No purgatório existem círculos onde os condenados estão nesses círculos conforme a sua condenação. Portanto, eles não estão no mesmo nível, no mesmo plano, porque seria injusto, não é verdade? Como é que a pessoa cometeu um pecado menor do que o outro está recebendo a mesma pena? Não existe isso. As penas são diferentes, assim como existem vários prisioneiros no cárcere com várias penas diferentes, não é isso? Alguns passarão mais tempo, outros até a pena de morte, não é isso? Em alguns países. De forma análoga, também no inferno, aqueles que recebem a condenação eterna não estão no mesmo nível. Dante Alighieri diz que no último círculo do inferno estão o chão é pavimentado por crânios de bispos traidores. Imagina, ó, que coisa boa, Cleide. Imagina, o chão está pavimentado, com os crânios de bispos traidores. Imagina. Então, eh, isso nos faz refletir que, de fato, existe uma justiça na glória e no inferno. Existe uma justiça sobre aquilo que de fato o Senhor realiza.
e os eleitos se alegram com o juízo de Deus, porque ele é o justo juiz. Amém? A Helena está pedindo para eu comentar um pouco aqui sobre a excomunhão, né. Eu vou falar rapidamente, porque eu prefiro não, entrar em detalhes sobre esse caso, né. Aqui na minha diocese, houve infelizmente um crime hediondo terrível, né, que foi de um aborto, em que uma adolescente foi levada para fazer um aborto e, todas as pessoas que, aconselham o aborto, que fizeram o aborto, que facilitaram o aborto, estão automaticamente excomungadas e não precisa da declaração do bispo. Já estão automaticamente excomungadas. Quem, quem incorre nessa excomunhão, gente, uma excomunhão, o que é uma excomunhão? Excomunhão é a pena máxima da igreja. A pena máxima da igreja é a excomunhão. Significa que esta pessoa ela está privada da graça. Ela está em pecado gravíssimo e se ela morrer ela vai para o inferno. Isso é muito sério mesmo. Então, eh, você imagina a maldição que essas pessoas atraem e atraíram sobre si, né, ao fazerem algo tão hediondo, né. Enfim, nós sabemos que existem muitos casos assim, né. Esse aqui é só o que, eh, eu relatei, eu comentei. A Arnilda está dizendo que: "Arli, eu não sabia que no inferno existia essa diferença". Sim, Arnilda, olha só, basta a gente pensar nos exemplos que eu dei, que é razoável crer que exista essa diferença, porque não é justo que as penas sejam iguais. Não faz sentido, entende? Que as penas sejam iguais. Não pode ser. Existem pecados muito mais graves do que outros, né? Portanto, as pessoas que recebem a pena eterna, não é simplesmente assim: "Ó, tá todo mundo lá condenado". Não, existem penas, infinitamente piores, tanto que a própria isso está muito bem, eh, explicitado na literatura, né, quando Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia. Quem nunca leu, nossa, leia. Cadê? Alguém comentou aqui: "Mas a excomunhão", cadê? A Tulane, ou Tulane, eu não sei se desculpa, tá? Tulane Souza escreveu aqui: "Mas a excomunhão é temporária", não é isso? Olha só, a excomunhão ela é retirada se as pessoas que participaram se arrependerem e confessarem. Aí o sacerdote, ele está hoje habilitado a retirar a excomunhão. Antes não, antes teria que ser somente o bispo para retirar essa excomunhão. Mas me parece que o Papa Francisco fez uma alteração e hoje é permitido que o sacerdote retire essa excomunhão. E detalhe, o bispo não precisa declarar excomunhão, é uma excomunhão automática. Quem executou, ou seja, os médicos, quem participou, os enfermeiros, os técnicos, quem aconselhou, quem facilitou, está todo mundo automaticamente excomungado. Automaticamente excomungado. Terrível isso. O pecado é o mesmo para quem se arrependeu e confessou? Ana Paula, eu não entendi a sua pergunta. O pecado é o mesmo para, se você puder me explicar melhor, tá bom? Amém. Ah, foi São João Paulo II, Laura? Obrigado, obrigado. Eu não sabia, eu achava que foi o Papa Francisco. Foi São João Paulo, né, quem deu esta ordem aos sacerdotes, né? Pronto, tudo certo então. Correção feita.
Não. A Sônia está perguntando: "A adolescente também foi?" Não, a adolescente não foi. Porque, existe uma diferença no Código de Direito Canônico que se tiver menos de 16 anos não está automaticamente excomungado não. Amém? A Ana colocou aqui: "Correção, Arley, desculpa. O excomungado também é para que se arrependeu e confessou?" Então, se, as pessoas que participaram desse crime terrível e hediondo, estão todas excomungadas automaticamente. Se ela se arrepender e se confessar, tudo certo, o sacerdote retira a excomunhão, tá bom? O José colocou aqui, ó: "Há o arrependimento do pecado, mas é necessária a reparação após a confissão." Perfeito, é isso mesmo. Todos os pecados precisam ser reparados. O Pedro Diniz está colocando que foi o Papa Francisco, não foi São João Paulo II. Eita, então a gente vai ter que atenção, houve uma divergência, portanto, precisaremos conferir direitinho isso depois. Eu achei também que foi o Papa Francisco, não foi São João Paulo II. A Tiana está perguntando: "Ah, existe algum documento da igreja que diz quais são os atos que se excomungar a pessoa?" Olha, eu não sei se tem um documento explícito, mas você encontra isso no Código de Direito Canônico. Então, sobre essa questão aí de, excomunhão automática, o cânon do catecismo do Código de Direito Canônico é o cânon 1397. Acabei de olhar aqui. Cânon 1397. Tá bem? Ah, alguém perguntou aqui, sumiu a pergunta. A Eli perguntou: "Se o céu tem níveis, então não vamos encontrar nossos parentes?" Sim, nós encontraremos, porque em Deus nós veremos tudo, né. Em Deus nós veremos tudo. Chama-se visão beatífica. A Marcele colocou aqui: "Como acontece a excomunhão? A pessoa fica impedida de frequentar, mas quem e como vai acontecer esse controle?" Não tem controle, Marcele. A pessoa simplesmente é uma pessoa condenada, mesmo sem saber, entendeu? Ela está à mercê de todos os demônios. Porque assim, se uma pessoa está privada da graça, se uma pessoa está privada de ter acesso aos sacramentos, ela está livre, assim, aberta à ação de tudo quanto é coisa ruim na vida dela. Então, não precisa, que a igreja, declare essa excomunhão. Ela já está excomungada, não tem um controle. Então, assim, a coisa piora, porque se a pessoa, ela acha que está tudo bem e ela está frequentando a igreja, até recorrendo aos sacramentos, ela está acumulando mais coisa ainda sobre a vida dela, entende? É isso mesmo. Yara colocou aqui, ela traz sobre ela a desgraça, com certeza. Jaqueline colocou: "Como reparar um pecado grave, mesmo confessado, se esse pecado continua nos amarguramos por ele?" Então, olha só, a reparação dos pecados é exatamente essas reflexões que nós estamos fazendo aqui.
É através dos nossos sofrimentos, através das penitências. Isso a gente vai reparando esses pecados. Agora, o sentimento é outra coisa, porque a reparação do pecado não precisa, não significa que o sentimento ele vai acabar. O sentimento pode ainda persistir. Então, uma coisa é a reparação objetiva do ato, uma outra coisa é o sentimento. Então, o sentimento, mesmo que você sinta alguma coisa, que você esteja amargurado, você pode ter o coração, hã, em paz, porque a reparação houve ou pelo menos você pediu ao Senhor que considerasse esses atos, né, de penitência, de sofrimento, para reparar esses pecados cometidos, né. Amém? Que mais, gente? Yara. As indulgências ajudam a reparar esses pecados? Então, as indulgências, o que é a indulgência? A indulgência é exatamente o perdão dessas penas temporais que nós deveremos pagar por cada pecado que nós cometemos. Mas atenção, dos pecados perdoados, hein? Dos pecados que nós confessamos. Então, a indulgência, seja ela parcial ou plenária, é exatamente o perdão. Por isso que nós precisamos recorrer sempre a esse bem tremendo e maravilhoso que a igreja nos dá, nos concede, para pagar essas penas, né. É um tesouro magnífico que a igreja nos concede. Se a pessoa, não tiver consciência plena do que está cometendo um gravíssimo erro, a comunhão vale mesmo assim? Você está dizendo a excomunhão? Bom, vamos lá. Se for para esse caso, você não precisa de uma consciência plena, porque o que é uma consciência plena? Consciência plena seria, a compreensão plena de todas as consequências dos seus atos? Se for isso, ninguém tem essa consciência plena. Nós temos níveis de consciência, não é verdade? Uma consciência plena é muito difícil, mas níveis de consciência sim. Então, todo mundo sabe que, por causa de uma lei chamada lei natural, ou no direito, né, justnaturalismo, que matar é pecado. Você nem precisa de uma consciência plena das consequências dos seus atos, nem precisa. Então, lá no fundo, todo mundo está sabendo que tem alguma coisa errada. Tanto é que todo mundo faz de forma escondida. Todo mundo esconde. Só se esconde aquilo que se faz errado, né. Que mais? Quaresma de São Miguel hoje, domingo, não se faz. Pelo menos aqui no canal a gente não faz. Verônica está perguntando: "É obrigatório que na hora da absolvição o padre diga: 'Você está absolvida de sua excomunhão'?" Então, eu não sei como o sacerdote faz, mas ele sabe. Isso aqui não é uma matéria nossa, né. É como o médico cirurgião. Nós precisamos saber como você faz a cirurgia? Não, cabe ao médico saber, né. Então eu não sei como ele faz, mas deve ter alguma fórmula, deve ter. E o padre vai julgar o caso, né. Amém, Regina. Que mais? O padre Paulo Ricardo diz que não adianta rezar pela alma da pessoa depois de mortas, mas sim em vida. Ô Tiago, o padre Paulo Ricardo nunca diria isso,
porque isso não é a doutrina da igreja e eu conheço bem o padre Paulo Ricardo. Talvez você tenha entendido de forma errada. Nós rezamos sempre pelas almas do purgatório. O que são as almas do purgatório? As pessoas que morreram. Então, nós rezamos sempre pelas almas das pessoas que morreram. Talvez você tenha entendido a coisa, não muito clara aí, tá bom? Tá certo, meu povo. Então tá bom. Fiquem todos com Deus, um bom descanso, vamos descansar. Estamos iniciando mais uma semana, a última semana do mês de agosto, né? Como passou rápido e como tem passado rápido o tempo, minha Nossa Senhora. Que nós saibamos aproveitar esse tempo de oração e de oportunidade que o Senhor nos dá para nos arrependermos dos nossos pecados. A gente se encontra amanhã às 7h30 para a gente rezar a liturgia das horas, especificamente as laudes, e à noite às 22 horas novamente para a gente rezar a coroa das lágrimas, com a graça de Deus, e a quaresma de São Miguel. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.